a primeira igreja batista do estado de Rondônia, iniciando um estudo de sua escola bíblica dominical, apresentará nesta manhã o seguinte assunto: Apocalipse, o livro da revelação. O texto básico está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de 1 a 8. Os objetivos desse estudo são 4. Primeiro, conhecer o propósito do livro de Apocalipse e a sua relação com as profecias do Antigo Testamento. Segundo, compreender o governo de Deus sobre a história e sobre a nossa própria vida. Terceiro, partilhar experiências com a soberania de Deus em nossa vida. E, finalmente, expressar a esperança no fato de que Deus é soberano. Não existe um outro Deus além do nosso. Só Deus é Deus. Só Ele é o Senhor. E o texto áureo da lição de hoje, que é o versículo 8 do capítulo 1 do livro de Apocalipse, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e Ômega são exatamente a primeira e a última letra do alfabeto grego, que na época em que Jesus fez essa afirmação, a Grécia era o país de maior influência no mundo e, por conseguinte, o seu idioma era o mais falado no universo. Mas essas palavras apontam também para Cristo como o autor e fim de todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, Jesus Cristo estava no princípio e seguramente estará no fim para coroar o êxito do seu reino glorioso. Apocalipse, o livro da revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. O próprio nome já indica qual é o conteúdo do livro, que expõe assuntos até então ocultos e agora revelados às igrejas da Ásia. A palavra de Deus continua nos revelando fatos ocultos sobre o universo em que estamos inseridos e nos afirma que nada existe encoberto que não há de ser revelado. Mateus capítulo 10, versículo 16. Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. As revelações provêm de Deus como dádiva, pois é algo que o homem não conseguiria conhecer por seus próprios esforços. No texto em análise, Deus, sabedor da intensa perseguição pela qual passavam os seus servos, tratou de deixar para conhecimento desses que eram perseguidos e humilhados até, por causa da pregação da sua palavra, o que acontecerá no fim, pela sua intervenção e providência.
Assim, a causa de Cristo triunfou na primeira vinda de Jesus Cristo e triunfará no final dos tempos. Esse conflito entre o bem e o mal, que perdura nos dias odiernos, acabará quando o Senhor Jesus se apresentar na terra, vitorioso, para festejar a sua vitória final e a coroação do seu reino glorioso. O livro do Apocalipse é uma revelação dos acontecimentos dos últimos tempos sobre o estabelecimento do reino de Deus. A mensagem apocalíptica no Antigo Testamento, em Daniel capítulo 7 a 12, nós tomamos como base para dizer o seguinte: as coisas não acontecem de forma aleatória. Há um Deus que controla e domina todos os acontecimentos. No primeiro ano de Belsazar, filho de Nabucodonosor e rei da Babilônia, o jovem Daniel estava exilado na corte e teve uma revelação de Deus sobre tudo o que aconteceria no futuro. Primeiro, 4 ventos, símbolo do poder divino preparado para julgar nações. Depois ele viu um grande mar, que é o símbolo da agitação social entre os povos da terra. Em Isaías capítulo 57, versículo 20, está registrado: mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. E finalmente os 4 animais, os mesmos reinos representados pela estátua do capítulo 2, objeto do sonho perturbador de Nabucodonosor, inclusive com o mesmo número de símbolos, 4 partes da estátua e um projétil externo para derrubá-la, comparada com os 4 animais terrestres e um ser celestial. No capítulo 2, Daniel é chamado para interpretar o sonho perturbador de Nabucodonosor, que ameaçava matar todos os sábios, todos os sátrapas da Babilônia, porque esses não conseguiam adivinhar qual o sonho que ele havia sonhado e a sua própria interpretação. Mas Daniel chegou e revelou o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor sonhara com uma grande estátua, uma estátua de aspecto perturbador. No sonho, Nabucodonosor viu essa estátua. E o rei chamou todos os sábios, sátrapas, caldeus da corte, oferecendo-lhes grandes prêmios para quem decifrar os enigmas do sonho, e ameaçava até a morte se fracassassem nessa revelação. Por não ter aparecido nenhum sábio que soubesse adivinhar e interpretar o sonho real, determinou que todos fossem decapitados sumariamente. Antes que se cumprisse o decreto real, 2 servidores do palácio lembraram de um jovem exilado, um jovem hebreu, chamado Daniel, com quem compartilharam na prisão alguns sonhos que ele havia interpretado. Trazido da prisão, esse jovem, que tinha um profundo relacionamento com seu Deus, esse jovem disse ao rei: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos.
Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias aqui na terra. E esse texto está registrado em Daniel 2, de 27 a 28. Agora, a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Assim começa, então, a interpretação do sonho real. A cabeça de ouro da estátua, dizia Daniel, és tu, ó rei Nabucodonosor, e o império babilônico, a encarnação e o primeiro de todos os poderes mundiais. O Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. Daniel 2, versículo 37. O ombro de prata com 2 braços, depois de ti se levantará um reino inferior, simbolizando um urso. Este foi o Império Medo-Persa, que todos nós conhecemos, que já estudamos a respeito. Esse império sucedeu ao Império Babilônico. Depois o ventre e o quadris de bronze. O terceiro reino revelado no sonho de Nabucodonosor, que seria o Império Grego. Finalmente as pernas e os pés de ferro e barro. O quarto Império Romano, que antes de sua queda, quando no início de sua desintegração, foi dividida em 10 divisões, que assumiram o controle do império, com o comando de generais de alta condecoração lá em Roma. O que os estudiosos representaram como os dedos e os artelhos da estátua do sonho de Nabucodonosor. Agora, a pedra cortada sem auxílio de mãos. A pedra que surgiu sem qualquer intervenção humana e chocou-se com a estátua, esmiuçando-a e reduzindo-a a pó, foi o reino de Deus, revelado ao mundo pelo Senhor Jesus, que veio buscar e salvar o que se havia perdido, culminando com a sua morte sacrificial na cruz do Calvário, onde pagou o preço da rebelião humana contra Deus e proporcionando salvação a todos aqueles que aceitarem-no como seu único e todo suficiente Salvador da sua alma. Contexto histórico da época. Quando o apóstolo João recebeu a visão do reino de Deus, as 7 igrejas e os crentes da Ásia Menor, que haviam recebido o evangelho através do testemunho dos apóstolos e dos cristãos, estavam sofrendo profunda perseguição religiosa, a ponto de enfraquecerem a sua fé em Cristo. Por isso, o Senhor usou o apóstolo João para levar-lhes uma mensagem de encorajamento e fortalecimento espiritual, além de esperança, para poderem suportar todas as pressões de seu tempo e continuarem fiéis ao Senhor. E assim a mensagem de Deus chegou não só àqueles irmãos, não só àqueles cristãos ali da Ásia Menor, mas chegou até os nossos dias aqui no Ocidente. Mensagem para a igreja de hoje. Os cristãos de hoje, mesmo em meio a perseguições, devem firmar suas convicções na esperança da volta de Cristo Jesus ao mundo, quando todos o reconhecerão como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sem dúvida alguma, esse será um acontecimento terrível para aqueles que rejeitarem o Senhor Jesus como Salvador.
mas glorioso para os que esperam por ele. E eu quero concluir dizendo, a mensagem central do Apocalipse é, primeiro, os justos serão recompensados e viverão para sempre com o Senhor, lá num reino glorioso que Jesus foi preparar para abrigar os remidos. Segundo, ele é o Todo-Poderoso, aquele que domina todas as coisas e que conduz toda a história para o fim que ele quer. Terceiro, que Deus é o Senhor da história e que os justos serão recompensados no final dos tempos. E, finalmente, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, versículo 31. Portanto, todos que ouvirem essa mensagem precisam perseverar e precisam continuar acreditando no Senhor Jesus, porque só através dele alcançarão a vida eterna e viverão para sempre com Deus. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos e ilumine cada mente para que possam entregar a sua vida. Aqueles que não fizeram ainda essa decisão, possam se colocar nas mãos do Senhor para serem usados por Ele, já nesse mundo e no reino glorioso, gozar das delícias prometidas para aqueles que servem e esperam no Senhor. Muito obrigado.